Bom, todos que a paz do Senhor, estamos aqui, né? Igreja Evangélica Montes das Oliveiras, trazendo para a sua vida e para a minha vida uma palavra que fica no livro de João, capítulo 2, manhã de consagração, João capítulo 2, Jesus transforma a água em vinho. No terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná de Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus, seus discípulos, para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam-lhe postos 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 pedras. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nos até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados, que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse: todo homem põe primeiro o vinho no bom, quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná de Galileia e manifestou a sua glória. Os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, ficaram ali, e não muitos dias. Amém? Então, a palavra de Deus fala para nossas vidas que na época de Jesus os casamentos eram feitos que duravam uma semana inteira. Os banquetes eram preparados para muitos convidados, né? Naquele tempo o casamento durava, a festa durava ali mais de uma semana, né? Glória a Deus. Então, os banquetes eram preparados para muitos convidados. A palavra do Senhor está dizendo para nossas vidas que Jesus estava numa missão, no capítulo 2, versículo 2, de salvar o mundo. Vivia em reunião social, bodas, celebração de casamento, os anfitrião, aquele que recebe os convidados, né? E Jesus estava ali no meio de um casamento, porque Jesus tem que estar sempre no meio do ministério, no meio do casamento, no meio da igreja, da união, no meio dos filhos, no meio do casamento, da família. E a Bíblia diz que, de repente, né, e disse-lhe a mulher. No versículo 2, foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas, né, casamento, para o seu casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, falou para Jesus: não tem vinho. Então ali seria falando de um planejamento, né? Mas esse planejamento Jesus supriu e entrou com a providência divina, né? A falta de vinho, esta era uma situação muito embaraçosa para os anfitriões. Como ficaria a reputação do dono da casa, né? Olha a situação num casamento
De repente o vinho acaba. Como ficaria, né, ali os anfitriões? Como ficaria a sua reputação? Mas Jesus, ele nunca vai deixar faltar. A falta do vinho. Seria impossível Maria ter esquecido as palavras do anjo Gabriel, Simeão e a Ana, em Lucas 1,35, de vê-lo cumprir a profecia do seu próprio filho. Aqui, quando Jesus disse assim no versículo 4, Jesus disse-lhe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Né? A Bíblia relata para nossas vidas que quando Jesus falou isso, ele falou com respeito, né? Tratando-se de uma rainha. Maria sente problema social, mas Jesus, o espiritual. Jesus sabia que ainda não era a sua hora, ele já sabia. Por isso, contava com a direção do Pai e não da sugestão humana. Jesus sabia que Deus daria ali condições naquele casamento dele entrar com a providência divina, o seu milagre ser realizado. E aí sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Então aqui o Senhor nos explica que a mãe de Jesus dá uma ordem aos seus empregados: fazei tudo o quanto ele vos disser. Aqui diz que reconheceu que ele era mais do que um filho. Jesus dá uma ordem para sua mãe, manda um recado para os empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Quer dizer, obedecer é melhor do que sacrificar, né? Glória a Deus.